Boa noite a todos. Vamos dar início ao culto do Evangelho do Lar da noite de hoje. Para nossa harmonização, faremos uma leitura do livro Palavras de Vida Eterna, ditada pelo Espírito Emmanuel, ao nosso querido Chico. Nas palavras: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para censura. Desdobra o trabalho restaurador onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele. A semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se em lugar desse alguém não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando do nosso Pai maior, de Jesus, nosso guia e modelo, e da espiritualidade maior que nos intui e nos assiste nesse instante, todo equilíbrio, a paz, a serenidade e sabedoria que necessitamos para os embates do nosso dia a dia. Gratidão, Pai, por mais uma semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho, pela nossa saúde e pelo nosso trabalho. Te agradecemos igualmente pelos nossos entes queridos, encarnados e desencarnados, onde quer que se encontrem. Que a mesma luz que rogamos para nós outros recaia sobre cada um deles. Igualmente te rogamos pelos nossos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos, sejam encarnados ou desencarnados, que a paz, a serenidade, o perdão recaia igualmente sobre nós e cada um deles. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita do aprendizado sobre as suas lições morais, com a oração que nos ensinaste, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, na medida que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todas as tentações. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Provas voluntárias e o verdadeiro silício. Perguntai se é permitido abrandar as vossas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido àquele que se afoga procurar se salvar? Àquele que tem um espinho cravado a retirar? Àquele que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. O homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentação, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar. Se não for bem sucedido,
mas não um desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra, uma vez que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Há mérito em procurar as aflições agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente: sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício, não quando não tem por objetivo senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus nos envia e não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada. Aceitá-la sem lamentações e com fé é tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar o vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados para ir amansar da infecta, levar a consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas cuidando de chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que não é senão vosso irmão em Deus, vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis vosso cilício, verdadeiro cilício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram o vosso coração, não adormecestes no selo das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis o cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre o vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar, pisai vosso amor próprio, resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pugentemente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. O Anjo Guardião, Paris, 1863. Então nós temos aqui essa mensagem ditada por esse espírito guardião em 1863 na França, que nos fala sobre as provas voluntárias do verdadeiro cilício. O que é que Deus espera de nós? Ele espera justamente que nós possamos fazer o sacrifício, mas o sacrifício do orgulho, do egoísmo, espezinhando essas chagas que corroem o nosso coração, que impedem o nosso crescimento moral e espiritual, que é a negação da humildade e da caridade, porque o dia que nós extirparmos de uma vez por todas desse plano de provas e expiações chamado terra, todo orgulho, todo egoísmo, toda avareza, cupidez, toda maledicência, inveja, sensualidade desregrada, ou seja, todas as paixões inferiores que ainda dormitam dentro de cada um de nós, aí sim nós estaremos nos transformando em um mundo de regeneração. Nós estaremos passando para o domínio do Espírito sobre a matéria, porque nós ainda somos dominados mais pela matéria. E nos fala mais
esta mensagem. Não adianta a gente fazer sacrifícios da mortificação, chicotearmos o nosso corpo, ajoelharmos em grãos de milho, de feijão, de arroz, como fazíamos, arrastar correntes pelos corpos. Isso vai fragilizar o nosso corpo, e o nosso corpo é o templo de Deus. Deus nos concedeu esse corpo, que muitas das vezes nós já o maltratamos, que muitas das vezes nós não cuidamos dele, para que o nosso espírito possa se ver fortalecido nesse corpo, nessa matéria, para os embates do dia a dia. Então não adianta nós nos privarmos de muitas situações, sacrificarmos, isolarmos, como nos diz o Evangelho, que seria um ato de quê? De egoísmo. Nós nascemos para viver em sociedade, não para vivermos isolados. Então nós temos que estar junto da comunidade como um todo, para que nós, como irmãos fraternos do caminho, possamos nos dar a mão, uns auxiliando os outros nessa jornada. Então que nós possamos, diante das nossas provas que nos são apresentadas, sem blasfemas contra as leis de Deus, sem xingamento, nós possamos realmente tirar lições proveitosas de tudo isso. Porque, como eu costumo dizer, nós estamos neste plano não é para curar o nosso corpo físico, nós estamos neste plano para curar o nosso espírito. Somos espíritos endividados de tantos equívocos, de tantas mazelas que nós praticamos nas nossas vidas pretéritas. Então, aqueles a quem nós chamamos de obsessores, que na realidade são os nossos credores, que se encontram na erraticidade, na pátria espiritual, cobrando-nos pelas nossas traições, pelos nossos homicídios que perpetramos contra eles, pelos furtos, pelas humilhações, pelas maledicências, porque existem muitas faltas que nós cometemos neste plano, que aos olhos dos homens não são faltas, mas perante as leis de Deus, nós não sairemos daqui até que paguemos o último centil, ou até que paguemos o último jota, já nos fala o Evangelho. Então nós temos que ter cuidado com as nossas ações, nós temos que estar aqui para auxiliarmos uns aos outros, como nos ensina igualmente o capítulo 11 deste mesmo Evangelho: amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos. Assim nós não cometeremos desatinos, não cometeremos equívocos, erros contra o nosso próximo. Basta que a gente, antes de agir, pensemos: o que eu vou fazer, eu gostaria que fosse feito comigo? Se a resposta for negativa, por que eu vou fazer com o outro? Então que nós possamos meditar sobre essa mensagem ditada por esse anjo guardião, e nós possamos realmente sacrificar, mas sacrificar o orgulho, o egoísmo e todas as demais vicissitudes que são oriundas do orgulho e do egoísmo, porque o orgulho e o egoísmo é o pai e a mãe de todas as nossas mazelas. Então que nós possamos cuidar disso sobejamente no nosso dia a dia, para que a gente esteja com a nossa consciência tranquila de estarmos cumprindo os desígnios de Deus aqui na terra para conosco. Paulo de Tarso foi muito feliz quando escreveu à igreja de Tessalônica dizendo: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para convosco. Ou seja, nós temos que utilizar esses três imperativos, louvando a Deus a todo instante, orando a todo tempo, para que nós possamos estar em comunhão com um plano mais elevado, com os espíritos de luz, fazendo morada junto de nós, nos intuindo, nos inspirando, nos assistindo nas nossas decisões, e agradecer a todo tempo por tudo que temos e por tudo que somos. Muitas das vezes a gente olha só para frente,
a gente tem que olhar para trás. Quantos gostariam de estar no nosso lugar, mesmo com os nossos problemas? Então, que nós possamos continuar essa caminhada com muita resignação, com muita calma, com muita paciência, porque é isso que o Cristo espera de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Aquilo que nós tenhamos condições de lutar para mudar, nós vamos lutar. Mas aquilo que nós não tivermos condições, nós temos que ser resignados. Que nós não possamos nos blasfemar contra os desígnios e as leis de Deus. Porque, como eu sempre falo, muitas doenças que nos ocorrem, muitas situações que nós não temos como alterar, fomos nós que escolhemos antes de nascer, lá no plano espiritual, junto com o nosso anjo guardião. Foi o que nós dissemos que daríamos conta. Então, que nós não fraquejemos, porque, via de regra, quando a cruz está mais pesada, é aquela música Pegadas na Areia. Só ficaram 2 rastros, mas são os rastros de Jesus carregando, porque muitas das vezes a gente fraqueja, a nossa fé ainda é vacilante, mas que nós possamos fortalecer-nos nessa fé em Cristo, em Deus e nos nossos anjos que nos protegem, nossos guias, protetores, como queiramos chamá-los, que estão sempre ao nosso lado, nos assistindo, nos intuindo na prática do acerto. Então, que mais uma vez possamos agradecer a Deus por essa oportunidade bendita de aqui estarmos e, elevando os nossos pensamentos, rogar a Jesus, a espiritualidade maior, possa nos envolver no decorrer desta semana que se inicia para nós outros com a prática deste Evangelho, trazendo-nos o equilíbrio, a paciência, a tolerância, a força, renovando a nossa fé, o nosso desejo ardente de continuar nesses embates, as nossas provas e as nossas expiações sem lamentações, mas que nós possamos realmente aprender a sacrificar o egoísmo e o orgulho que impera dentro de nós. E assim, Pai, na certeza de mais uma vez podemos contar com o vosso apoio, com a vossa misericórdia, e ainda rogando de nossa Mãe Maria, que ela possa nesse instante, juntamente com os legionários do bem, levar a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, onde quer que se encontrem, recebam as nossas vibrações calorosas de amor, de carinho, de ternura, que em breve eles possam estar juntos de nós novamente na continuidade das suas missões. E com a oração de Maria, pedimos permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, e que assim seja. Gratidão, Pai.